tipo, né? Mas alguma explicação Mas ele vai alguma ter que explicação pensar. ele vai ter que dar. E vai sofrer o desgaste. Então eu apresentei e eu consegui. Eu fiz uma campanha para coletar 171 assinaturas. Porque é PEC, então para você mudar o texto de uma PEC, você precisa de 171 assinaturas. Assim como para apresentar uma PEC, você precisa de 171 assinaturas. Fiz uma campanha, a população ligou para os deputados e tal, e consegui apresentar. Só que, né, o governo petista é contra a reforma administrativa. Né, porque sempre foi a favor, e o governo Lula 1 e Lula 2 foram os governos que mais deram aumentos para a elite do funcionalismo público, pro funcionalismo público federal, pro funcionalismo público que está em Brasília, pro funcionalismo público que ganha no mínimo 10, 15, 20 mil reais, né? É para esses que o Lula sempre concentrou os aumentos, né? E deu aumento de novo agora no terceiro mandato. E é justamente esse e contra mim mesmo, deputado, que eu quero atacar. Eu não quero que ninguém receba mais do que o teto constitucional remuneratório, que é o salário de ministro do Supremo Tribunal Federal, que já é um baita de um salário. Você já tá no 1% mais rico da população. Aí, recentemente, acho que o Metrópolis, ou o UOL, é 41 mil reais, pô. É muito dinheiro. Você tá no 1% mais rico da população. E o Metrópolis e o UOL fizeram uma matéria mostrando que em vários estados é uma minoria de juízes e de promotores que recebem até o teto. A maioria, em vários estados, recebe mais. Tem caso de contra-cheque de R$1 milhão. Caralho! R$1 milhão. De 300 mil eu ouvi na rádio, mas R$1 milhão... R$1 milhão, cara. E aí, só esse ano, ó, no mandato passado... Que isso, cara? Virou mês eu ganhei R$1 milhão? Não, mas ó, no mandato passado, em relatórios de projetos de lei, em ações judiciais, né, eu consegui economizar 150 bilhões de reais. Cara, 150 bilhões de reais é muito dinheiro, mas é muito dinheiro. É muito dinheiro, mas é muito dinheiro mesmo. 150 bilhões de reais. Nesse comecinho de mandato, eu entrei com uma ação no Tribunal de Contas da União, porque o judiciário queria receber quinquênio retroativo, né? O que é isso? Quinquênio eu tenho um aumento de salário automático a cada 5 anos. Que já é uma patifaria, né? Por quê? Você tem um aumento automático de salário a cada 5 anos. Todos os juízes? Todos merecem? Todos produziram mais? Por quê? Já acho errado aí. O cara queria receber retroativo, ou seja, eu ingressei na carreira em 1990. O quinquênio foi criado em 2020. Eu quero receber como se o quinquênio tivesse sido criado em 1990. E aí ele recebe retroativo e vem um contra-cheque de R$1 milhão. Cara, qual que é a desculpa pra meter essa? Cara, porque... Cara, pelo amor de Deus, cara. Cara, eu já vi das desculpas mais esdrúxulas possíveis, assim. Eu já vi que... Quem precisa, na prática, de mais de 41 mil reais pra viver? Eu já vi, cara... É porque os caras não querem viver, os caras querem esbanjar, né? Mas precisa... Esse é o primeiro ponto. Não, ninguém precisa. Pelo amor de Deus, ninguém precisa. Mas a argumentação são das mais esdrúxulas, cara. Eu já cheguei a ver, eu acho que era uma ex-presidente da Associação de Magistrados da Bahia, salvo engano, falando que o juiz, ele tinha que importar paletó, terno, gravata e sapato para ser levado a sério pela população, porque o juiz visto de short e chinelo na rua descredibiliza o judiciário. É esse tipo de argumentação que a gente vê. Eu já vi acho que ex-presidente da Associação de Magistrados do Brasil falando que tá tendo um êxodo do judiciário. Tem muito juiz saindo da carreira e indo pra advocacia porque tá pagando pouco. Eu falo, beleza. O concurso olha, atenção. Brasil é o país que a gente mais tem bacharel em direito. Eu pergunto pra vocês, bacharéis em direito, tá fácil o concurso pra juiz? Tá fácil o concurso pra promotor? Não tá. É concorrido. Então não tá tendo um baita de um êxodo que tá acabando com o judiciário, que tá acabando com o Ministério Público. Isso é uma falácia. Tem juiz e tem promotor que fica 10, 20, 30 anos na carreira e ganha uma respeitabilidade, ganha uma reputação, ou quer ganhar mais dinheiro do que aquilo que recebe como funcionário público e vai pra advocacia? Tem. E é legítimo. É direito dele. Quero ganhar mais grana no setor privado. Eu posso arriscar ganhar menos, porque eu não tenho a garantia. Posso arriscar ter prejuízo. Eu tô indo pro setor privado. E tem gente que sai e ganha mais dinheiro mesmo. Porque o cara realmente é um baita jurista. E a experiência como juiz ajuda. Tudo bem, não vejo problema nenhum nisso. Né? Desde que, claro, tem uma quarentena pro cara não atuar na mesma vara que ele era o juiz, né? Não, sim, mas isso aí não é nem o ponto, Não né? é o ponto, é só... Mas, então, eu reapresentei agora nesse mandato e tô colhendo assinaturas, eu consegui 80. Eu preciso de mais 160 assinaturas pra
apresentar como uma PEC autônoma. Não é mais agora uma emenda à reforma administrativa. É pra votar só isso. Só pra mexer, só porque na outra, na reforma, os outros servidores ainda poderiam falar: ah, mas tá mexendo em tal estrutura, em tal carreira, eu discordo disso, eu discordo daquilo. Nisso, me desculpa, eu sou um cara muito democrático e que lido bem com divergências e com debates. Mas assim, um cara discordar dessa PEC, eu acho muito bizarro. Porque o que que a PEC que eu tô apresentando faz? Ela acaba com o super salário de juiz, promotor, deputado, senador, de qualquer um que vai receber acima do teto. Acaba com férias de 60 dias, né? Que também é bizarro. Por quê? Ninguém tira férias de 60 dias. Por quê? O trabalhador comum é de 30 dias. Por que 60 dias? E aí é engraçado. As esquerdas que mais dizem defender o trabalhador, o mais pobre, não sei o quê, são as mais resistentes contra isso porque tem apoio do funcionalismo público. Os sindicatos de funcionário público apoiam, em regra, claro, há exceções, mas candidatos de partidos de esquerda. Aí os caras são contra acabar com férias de 60 dias pra quem já ganha 30, 40 pau por mês. E aí o que acontece? Às vezes o cara nem tira. Precisa de tempo pra gastar esse dinheiro aqui. O cara, ele nem tira as férias. Sabe o que ele faz? Ele vende. E aí ele dobra o salário. E aí ele assume uma função no... Além de promotor, ele é um promotor eleitoral. Acumulou função. Aí aumenta mais. Aí o quinquênio aumenta mais. Aí auxílio creche, aí aumenta. Aí tem tribunal que cria tudo quanto é... Cara, pra você ter uma ideia, o nosso problema é tão profundo que eu tive que criar um projeto pra uniformizar contra-cheque de judiciário e de Ministério Público. Porque o que os caras fazem? Ou eles nem publicam os contra-cheques, ou seja, a população nem tem acesso ao dinheiro dela, da população que tá sendo pago pro judiciário e pro Ministério Público, ou os caras colocam um monte de sigla. Sem dizer o que significa a sigla. E aí... É um monte de coisa assim que o cara fala: não, relaxa, isso pode furar o teto porque é indenização, não é salário. Que é a maior desculpa que eles utilizam, é indenização, não é salário. Ah, e pagar a creche do filho é indenização, não é salário. Ah, moveu de vara, é indenização, não é salário. Então, assim, é a desculpa que eles utilizam e minha PEC acaba com esse tipo de interpretação e com outro absurdo que é a aposentadoria compulsória. O cara ser punido com a aposentadoria. Cara, isso é muito absurdo. Isso é bizarro, né? Isso é bizarro. O cara vende sentença. Cara, imagina como é grave vender sentença. Imagina um juiz que, numa área criminal que vende sentença. Que deixa um cara preso o resto da vida dele. Porque ele é o bandido e não o condenado. E esse cara ganha como prêmio aposentadoria pro resto da vida. Com recebimento, com proventos integrais. É isso que eu apresentei. Só pra, enfim, mostrar que a gente saber... Qual foi a construção que eu fiz aqui? A gente saber o quanto paga de imposto é importante pra gente se indignar com esse tipo de coisa. E exigir que esse tipo de PEC seja aprovado. Não por mim, não porque veio do Kim. Se viesse de qualquer deputado, eu tava votando a favor. Sim, cara. Tem muitos aspectos que o povo brasileiro não se importa muito ou não presta muita atenção porque ele tá mais preocupado em sobreviver também, né? Então tem gente que não fica olhando pra onde vai... Não tá muito preocupado com... Nem ficar sabendo dessa porra, na verdade, né? Sim. Mas tá, voltando pra reforma tributária, não que esse assunto aí que tu falou não seja importante. Eu gosto, é legal. Não, mas eu desenvolvi bem. Podemos voltar pra Tá. Você falou que tinha alguns pontos ali que... Primeiro, antes de ir pros pontos que você... Eu tava falando do cashback. Você tava falando do cashback. Mas, ó... você explicou mais ou menos aí como é que o IVA vai funcionar. Ele vai funcionar sobre o valor que eu agreguei em cima do produto. Isso. Né? E aí tem também aquela história lá de que teremos um dos maiores IVAs do mundo. É o que eu disse. A gente já paga um dos maiores tributos sobre o consumo. A gente só vai saber disso. Sim. E a partir do momento que a gente sabe... Primeiro, não tem uma chance disso diminuir. De diminuir o quê? A alíquota? Não, a gente vai pagar exatamente a mesma coisa que a gente paga hoje. Então, na vida prática Porque o governo, assim, o governo também... a gente conseguiu impedir que ele aumentasse imposto, mas a gente também não conseguiu impor que ele cortasse gasto pra diminuir imposto, né? Então vai continuar a mesma coisa. Tá. A carga tributária continua a mesma. Tá. Só que uniformiza, né? Então, por exemplo, qual é um dos aspectos que causa confusão tributária, né? Por exemplo, ICMS. O livro de ICMS, né, categorias de produtos e quanto é cobrado de cada produto, por exemplo, do estado do Goiás, tem 1000 páginas. De um estado. De um tributo. Por quê? Duas polêmicas muito famosas, que o Marcos Lisboa, que é uma das minhas principais inspirações, professor do INSPER, genial, utiliza e que eu gosto muito de usar também. A diferença entre bombom e wafer.
Por que mudou a embalagem do sonho de valsa? Pra ele sair da categoria de bombom pra wafer. Pra pagar menos tributo. Aham. Olha que bizarro. O próprio, acho que... Trocou a embalagem. Trocou a embalagem. É o mesmo produto. Exatamente a mesma coisa. Mas eu troquei a embalagem e virou wafer. Então eu pago menos imposto. Aí você vai discutir na receita. Olha as discussões que chegam no judiciário e que a gente tá gastando dinheiro com isso. Ah, pô, tem um imposto pra sapato, tem imposto pra chinelo. Puto, Crocs é o quê? E aí fica a receita brigando com o contribuinte e vai pro judiciário. E isso vira uma grande discussão. E o cara não tá preocupado em produzir, ele tá preocupado em, não, puta, se eu colocar um furo a mais aqui, eu enquadro como chinelo. É esse tipo de discussão que a gente quer pro nosso sistema produtivo? E isso é socialismo, desculpa, isso é uma burocracia da União Soviética. É escroto mesmo. E aí a gente meio que queima esse livro. Queimou, todo mundo vai pagar a mesma coisa. E aí tem as alíquotas diferenciadas, que são as exceções. Saúde, educação, transporte. Saúde e educação, 60% de redução na alíquota. Transporte, de 60% a 100%.